Olá! No episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Fizemos um passeio de barco pelo Rio Cocó. Batemos um papo com Davi Gomes sobre o reconhecimento de Fortaleza como cidade criativa pela Unesco. E conhecemos o projeto Vá pela Sombra, que une arquitetura e urbanismo para amenizar o calor. Vamos pensar na nossa relação com a cidade? Vem com a gente, o programa Urbanidade já começou. Os mercados públicos de uma cidade também ajudam a remontar a sua história. Suas construções são marcos de um tempo, de uma arquitetura específica, e as pessoas que andam por lá fazem amigos e experimentam os sabores daquele lugar. Hoje vamos fazer uma viagem pela memória do Mercado São Sebastião. Em nossa entrevista virtual, vamos falar sobre energia renovável e suas possibilidades com o engenheiro Paulo Milton Paes. E para começar, vamos mostrar um museu que trocou as paredes de um prédio pelo ar livre da Avenida Beira-Mar. O que ganhamos ou perdemos depois da experiência visual que reflete a dor do outro? Esse é o questionamento proposto pela exposição Ser Humano. Uma mostra a céu aberto com fotos do período do regime militar no Brasil e de conflitos na Síria, no Iraque e na Líbia. Na realidade, isso foi uma discussão do Silvio Frota com a Neuma, que é a coordenadora da Casa Cor. E depois disso, eles me convidaram e a Lia para fazer a curadoria, mas o tema foi definido pelo próprio Museu da Fotografia. Eu acho que a gente vive um momento muito complicado, não só da pandemia, mas uma questão política, dicotômica. Nos lembrar que somos seres humanos, olhar para o passado, um passado de conflito, pode nos fazer refletir um pouco mais sobre a possibilidade de pensar um futuro melhor. Esse é um dos principais papéis do museu, de museus em qualquer lugar. A fotografia é um rastro. A fotografia é um rastro de algo que aconteceu e importantíssima no momento. A memória está aí para a gente refletir sobre ela, como eu falei anteriormente. É fundamental que ela marque esses momentos e que a gente possa pensar num futuro melhor. Durante 30 dias, o público pode conferir 42 imagens que fazem parte do acervo do Museu da Fotografia. As obras são dos fotógrafos Gabriel Chaim, Felipe Dana, Maurício Lima, André Lion, Juca Martins e Evandro Teixeira. Direito à cultura é um direito constitucional, né? O direito à arte, à percepção das coisas, tudo é fundamental. Os prédios imponentes de grandes museus, às vezes assustam ou não deixam as pessoas, ou a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, muito confortáveis. Um espaço desse, que é democrático, que não tem barreira, é um espaço maravilhoso para se mostrar uma exposição e acho que foi super bem escolhido e aberto a todo mundo, aberto a todas as pessoas. Essa coisa da fotografia, esse papel do museu é fundamental. Para mais informações sobre as fotografias que ficam dentro dos containers,
tem um QR Code que você pode vir com a câmera do seu celular, copia e ele te leva direto para o site da exposição. Quando falamos em energias renováveis, o assunto parece distante da realidade da maioria dos brasileiros. Energia eólica, solar e tantas possibilidades são realmente acessíveis? Esse é o assunto da nossa entrevista à distância com o engenheiro Paulo Milton Paes. Vamos falar sobre energias renováveis e eu converso com o engenheiro mecânico Paulo Milton para explicar sobre esse tipo de energia. Como vai, Paulo? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem nessa pandemia, mas a gente tem que se cuidar. Espero que todos estejam bem. Boa tarde. Vamos começar explicando, né, o que são energias renováveis e quais os tipos que a gente tem aí. Energias renováveis são aquelas energias que você tem que você aproveita aquilo que já está no meio ambiente, tá? Então a gente tem as energias hidrelétricas, que vêm dos cursos de água, a gente tem as energias eólicas, que vêm da força do vento, e a gente tem a energia solar, que vem aí da radiação do sol, e que a gente vai transformando tudo isso numa forma de energia hoje em dia. O Brasil ele tem grande potencial nesses três tipos de energia, né? Fala um pouco sobre isso. O Brasil é um país abençoado. A gente tem hoje 75% da nossa matriz de geração de energia vem de fonte hidrelétrica e depois a gente tem uma grande potencial de complementação dessa energia usando o vento, principalmente na região Nordeste, e o sol, que a gente é um país tropical que a gente tem sol o tempo inteiro. E isso permite que a gente possa usar cada vez menos aquelas energias que a gente chama de energias sujas, que são as energias térmicas, que vêm da queima de combustíveis fósseis e que trazem gases do efeito estufa, poluição, como a gente viu ao redor do mundo. No caso da energia solar, né, que a gente pode dizer que, de certa forma, ela tem se popularizado. Ela vem se popularizando, ainda é pouco, mas a gente ainda vê em algumas casas essas placas solares, né? Fala como é que pode ser feito o acesso a essas energias. A energia solar é uma energia nova, que a gente chama, tá? Então, são energias que estão se desenvolvendo essa tecnologia nos últimos anos. Existem as placas solares que a gente pode botar nas casas, a gente pode botar uma placa, duas, né? Existem empresas especializadas que fazem esse tipo de projeto e definem o que você pode ter de placa, qual a geração que você vai poder fazer. E você pode usar essa energia que você está gerando, digamos assim, entre aspas, para uma concessionária, seja a Coelce aí no Ceará, seja qualquer outra companhia de luz, você está gerando uma energia que você está colocando na rede da Coelce. E chega no final do mês, eles fazem um contrabalanço. Você consumiu, por exemplo, a quantidade de quilowatt-hora, que é o que a gente mede os consumos das casas, das residências das pessoas, e você gerou uma quantidade Y. X menos Y, você faz a diferença e ou você acaba tendo um valor negativo numa conta ou acaba reduzindo bastante o valor da sua conta de luz. Existe algum tipo de regulamentação para a instalação dessa energia? Existe uma regulamentação. No Brasil, a gente tem o que a gente chama da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ANEEL ela tem toda a regulamentação desse processo. Por isso que a gente sempre recomenda que sempre que alguém for querer pensar em colocar um painel solar no teto da sua casa e usar as suas energias, existem empresas especializadas que são empresas que fazem o projeto, vão registrar esse projeto na ANEEL, depois eles vão registrar esse projeto na companhia de eletricidade, vão fazer a montagem e vão entregar para todo mundo a energia funcionando. Fala para a gente sobre o potencial da energia eólica aqui no Ceará. A energia eólica no Ceará tem um potencial muito grande. A gente tem muitos ventos na região Nordeste, tá? Para vocês terem uma noção, os dois grandes produtores de energia eólica na região Nordeste é o estado da Bahia e o estado do Rio Grande do Norte, que é do lado do Ceará, tá? E a gente tem uma característica de ventos muito importante,
você tem muitos ventos, mais velocidade de vento, mais quantidade de vento durante o dia e menos durante a noite em todo o litoral do Brasil. E já no interior, a gente tem o contrário, a gente tem ventos maiores, maior disponibilidade de geração de energia por vento durante a noite e menos durante o dia. E a energia eólica é uma coisa que está crescendo muito, gente, e a gente já chegou a ter na região Nordeste, batemos recordes de geração de energia, geração por energia eólica. Já tivemos dias onde 100% do consumo de energia da região Nordeste foi sustentada pela geração de energia eólica dos parques eólicos do Nordeste. A gente está falando aqui sobre um tipo de energia considerada limpa, que minimiza os impactos ao meio ambiente, né? Mas também nem tudo é bonito, né? Nem tudo são flores. O que a gente poderia falar sobre impacto negativo desse tipo de energia, tanto da solar como da eólica, por exemplo? Não existe processo que você não tenha um impacto no meio ambiente. Você sempre vai procurar o menor impacto para a sua geração. Uma energia eólica, você tem lá aqueles aerogeradores que são colocados, que algumas pessoas reclamam de poluição visual que acontece, tá? Um parque solar, ele também exige uma grande área para você instalar os painéis solares, tá? Uma hidrelétrica, ela exige aquele reservatório muito grande, onde você tem inundações em regiões. E aí, as usinas termoelétricas, você tem a poluição do meio ambiente, com os gases do efeito estufa. Que a gente tem que sempre pensar. Tem essa parte ruim de uma energia renovável, da solar e da eólica, onde você exige grandes áreas, onde você tem que algumas pessoas reclamam de poluição visual, mas é um impacto muito pequeno, principalmente comparando que quando você faz um parque eólico ou um parque solar, todas as empresas que têm isso, eles fazem contratos que se chama de arrendamento de terras. Então, durante 20 anos, você paga um aluguel para o proprietário daquela terra para você colocar o seu empreendimento ali. E ao mesmo tempo que, infelizmente, ele não vai poder ter uma plantação, ter uma criação de gado que ele tenha, mas a gente também consegue pagar algum valor para ele mensal, onde a gente consegue aumentar a renda, principalmente no interior, né? Que é onde a gente tem o pessoal mais pobre e mais dependente, né, disso tudo, tá? Dá para pensar num futuro sem energia renovável? Não dá, gente. A gente tem que pensar direitinho, pensar nesse ponto, gente. A energia é algo que a gente sempre vai precisar. Todo mundo tem um computador, tem um celular, carro elétrico está vindo, então você vai precisar cada vez mais de energia. Se a gente não conseguir desenvolver, se a gente não tivesse desenvolvido toda essa parte de energia renovável, a gente tem que entender o seguinte: a energia elétrica vai chegar uma hora que eu não tenho mais rio para explorar um potencial hídrico. Então eu terei que crescer com as energias, com as gerações por energia termoelétrica, queima de combustível fóssil, derivado de petróleo, carvão, e isso tudo vai poluindo cada vez mais o ambiente. Quando você queima um combustível fóssil, você está jogando na atmosfera os gases do efeito estufa. A gente vê a China, que a gente vê aquele ar bem carregado de fumaça, as grandes cidades, São Paulo, como tem isso, todo mundo andando de máscara, isso tudo é consequência dos gases que a gente está queimando na atmosfera. Obrigada, viu, por dividir teu conhecimento aqui com a gente. Nada, é um prazer. A gente fala que esse mundo de geração de energia renovável é um vício que a gente tem e a gente acaba gostando disso. E é bom porque a gente vê o desenvolvimento, a gente vê redução das poluições e a gente vê principalmente também uma distribuição de renda, principalmente nas comunidades do interior. Quando você pega um parque eólico, você tem normalmente no interior, numa região muito pobre, e a gente vê que a gente está contribuindo para melhorar a vida daquele sertanejo que estava lá e que não tinha nem dinheiro para comer na sua lavourazinha de subsistência, a gente consegue dar um dinheiro e ele consegue melhorar de vida. Isso faz um bem danado para a gente como pessoa. É para além do meio ambiente, né? É para além do meio ambiente, exatamente isso. Obrigada. Nada, gente, foi um prazer. Os mercados públicos
trazem a sua história na arquitetura de suas construções e também nas conversas de quem circula por lá. Vamos agora fazer um passeio pela memória do Mercado São Sebastião, um dos mais tradicionais de Fortaleza. Quem nunca veio ao Mercado São Sebastião comprar aquela fruta especial, aquela especiaria gostosa ou experimentar daquela deliciosa panelada? O fato é que a história do Mercado São Sebastião se mistura com a nossa história, com a história da cidade. Hoje vamos conhecer e saber a origem do Mercado São Sebastião e conhecer várias histórias sobre ele. Qual a relação dele com o povo cearense, com o povo de Fortaleza? Assim como qualquer mercado em qualquer grande cidade, a relação do mercado com a cidade é muito íntima, muito próxima, porque é como se representasse tudo que tem no estado num lugar só, né? Então, quando a gente vem para cá, quando você vem passear pelo São Sebastião, você encontra um pouco do que você encontra nas feiras do interior do estado, você encontra um pouco do que é produzido no nosso estado sazonalmente, você encontra, assim como a gente está aqui nesse corredor, a comida que é a mais representativa nesse nosso estado. Então, o mercado ele é como se ele fosse o conversor de alegria, de cultura alimentar, de representatividade da culinária e da gastronomia num lugar só. E isso para Fortaleza é de uma afetividade gigantesca. É assim, a gente chegou aqui cedinho, né, 7h30 da manhã, já tinha muita gente tomando café da manhã e comendo aquele café da manhã pesado, que é o que sustenta o dia, com cuscuz, com carne de carneiro, que é mais ou menos como a gente vê no interior, que o peão da lida, né, o sertanejo da lida, precisa tomar para aguentar o dia todo. A buchada entrou dentro do Mercado São Sebastião através da minha mãe. Antes ninguém fazia, o pessoal fazia a panelada da buchada, mas não fazia a buchada em si, que é aquela costuradinha, né? A bem regional mesmo. A tradicional. E a gente foi ensinando um, eu fui ensinando o outro, e hoje em dia todo mundo faz. Aí, além da buchada, a gente tem mais de 20 pratos diários, tudo comida regional, saborosa, maravilhosa, coisa da terra, coisa fresca, porque nós estamos dentro do mercado. O mercado é o nosso pomar, o mercado é a nossa fazenda, uma carne fresca, uma verdura fresca, as especiarias. Tudo que a senhora utiliza, a senhora consome daqui, compra daqui? Exatamente, tudo aqui dentro do mercado. A gente vai conversar agora com o historiador, professor Evaldo Lima, para sentir um pouquinho dessa história, desse começo, que é bem contraditório, né, do Mercado São Sebastião. Essa é uma das grandes histórias da cidade, ela é muito controversa. A história oficial diz que esse mercado vai completar 24 anos em 19 de janeiro de 2021. Mas essa história é muito mais longa, ela se espalha pela história da cidade, ela se confunde com a história da cidade, remonta às primeiras reformas urbanas de Fortaleza. Num primeiro momento, a cidade de Fortaleza, o coração da cidade de Fortaleza, era a Praça do Ferreira, e todos os caminhos levavam para a Praça do Ferreira. Então tinha a Estrada de Caucaia, tinha a Estrada de Parangaba e a Visconde do Rio Branco, e tudo ia para a Praça do Ferreira. Na virada do século XIX para o século XX, há toda uma moda da chamada Fortaleza Belle Époque, procurando imitar os padrões parisienses. Aí um arquiteto, um urbanista chamado Adolfo Erbster, traçou a cidade a partir de um plano xadrez. E esses caminhos naturais para a Praça do Ferreira acabaram por desaparecer. A gente está aqui no Mercado São Sebastião, que é exatamente a Estrada de Caucaia que iria dar na Praça do Ferreira, mas que foi interrompido e acabou dando origem à Praça Paula Pessoa, à Praça São Sebastião, que acabaria sendo a origem, de fato, deste mercado. Oficialmente, o mercado ele surgiu no dia 19 de janeiro de 1997, quando foi inaugurado pelo prefeito Juraci Magalhães. É essa estrutura aqui que a gente está hoje, é essa aqui. Mas essa não é a original. Definitivamente né? não. A gente pode falar que eram vários pontos que chegamos a conclusão foi esse ponto aqui, é isso? Mas essa história é bem anterior. Ela remonta, por exemplo, ao Mercado de Ferro. Mercado de Ferro que foi inaugurado aqui em Fortaleza em 1897. Aquela estrutura do Mercado de Ferro, ela veio da França,
todo pré-montada da França, foi de uma oficina, a mesma oficina que fez a Torre Eiffel, foi a que fez o Mercado de Ferro. Originalmente ela ficou no centro da cidade, posteriormente, em 1937, o prefeito, o intendente, naquela época era intendente, Guilherme Rocha, acabou dividindo aquela estrutura do Mercado de Ferro em dois. Uma veio para cá, para este mercado, que seria esse mercado, a outra seria o Mercado dos Pinhões. Mas isso aqui é muito importante para a cidade. Alimentação, carne, ferrarias, produtos artesanais, enfim, isso aqui cresceu demais, aquela estrutura diminuta demais do Mercado de Ferro não dava mais conta. O Mercado de Ferro aqui, do São Sebastião, foi levado lá para a Aerolândia e foi construído um novo mercado. Qual a importância que você acha que o mercado tem para o espaço urbano, o Mercado de São Sebastião? Os mercados, eles são formadores, na minha opinião, tá? Formadores do que tem ao redor também. A partir da chegada de um mercado, vamos supor, você cria um mercado num lugar que não tem nada, aos poucos ele vai desenvolvendo ao redor uma forma de urbanização muito rica. Porque às vezes você não consegue concentrar toda a venda aqui e você tem que ir saindo, né? Então, se você está aqui no São Sebastião e você dá uma olhada ao redor, você tem toda uma série de lojas que fazem a complementação disso daqui. E em relação à cidade, você acaba criando locais de destino. Se você coloca o mercado num lugar um pouco mais longe, pode ter certeza que no intervalo de tempo médio, vamos dizer assim, a médio prazo, você vai ver uma expansão da cidade correndo para o mercado, que é muito interessante. Então, eles são equipamentos de muita força por representar o que eles representam na cidade, né, assim, de suprir. Eles te suprem de memória, eles te suprem de alimento, né, e pelo que eles significam de potencial equipamento de atração de desenvolvimento para a cidade. O mercado, assim, é um ambiente altamente familiar, não só os permissionários que trabalham aqui, como os próprios clientes que vêm, é uma coisa que passa de geração em geração, né? Eu acho legal, eu acho bacana esse ambiente aqui. Às vezes tem as pessoas que estão aqui sentadas na mesa e passa aqui um conhecido de anos que não via, oi fulano, tal, não sei o quê. É um ponte de encontro, tá entendendo? Além dessa comida saborosa que a gente tem, que todas as pessoas que trabalham aqui no mercado se dedicam para poder fazer o melhor, seja nas cozinhas regionais, seja o povo lá em cima na castanha, seja o povo lá em cima que vende também produtos artesanais, coisas de barros, coisas de palha, tá entendendo? O mercado aqui é um mundo de pessoas que amam estar aqui, né? A gente tem o prazer de estar aqui, aqui é a nossa casa, aqui é a nossa família. Passamos mais tempo aqui dentro do mercado, dentro do nosso estabelecimento, com todas essas pessoas maravilhosas que vêm aqui nos visitar, né? Que como é a nossa casa, nosso cliente vem nos visitar e saborear da nossa comida. Só da gente conversar aqui com a dona Irene, a gente já sente aquela aguinha na boca. Agora, então, a gente vai provar, experimentar esse tempero maravilhoso, diretamente do mercado de São Sebastião. Vamos lá? O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas não se preocupe, se você quiser rever esse ou outros episódios dessa temporada, basta acessar o YouTube da TV Diário. Agora aqui, os nossos encontros são às terças, quintas e sábados. Até a próxima!